Assim chegamos a Efésios capítulo 5. Obrigado aí por sua presença do outro lado. E assim enceta o nosso texto. Sede, pois, veja que interessante, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O filho procura sempre imitar o pai. Agora, como é possível imitar a Deus? Ele diz que é possível. Porque quando você descobre qual é o caráter de Deus, você procura imitá-la. Quais são as atitudes de Deus, você procura imitá-la. Então, sede imitadores de Deus. Procurai agir como Deus age ou como Deus agiria em determinada situação. Deus rouba, ele defrauda. E assim por diante. Ele comete luxúria, adultério, prostituição. Ele age como uma testemunha falsa. Ele olha a aparência do ser humano, age conforme a aparência, conforme a condição social, cultural, étnica. Então é isso basicamente que ele quer dizer. Então imitai o caráter de Deus, imitai as atitudes de Deus. Então haja como Deus agiria. Então é isso que o apóstolo quer dizer aqui. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a quem? A Deus, em cheiro suave. Diz o texto sagrado que quando a oferta era queimada, os sacrifícios eram queimados. Disse que isto subia como cheiro suave e agradável a Deus. Imagine aí. Para nós é algo terrível, couro sendo queimado, carne sendo queimada, chifre sendo queimado. É um cheiro realmente muito, muito ruim, muito horrível. Mas para Deus isto era como cheiro suave. E assim o apóstolo diz que os fiéis devem agir, andar em amor, como Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda seja nomeada entre vós como convém a santos, a separados para Deus. Nem torpezas, nem pavoices, nem chocarrices, ou gritaria, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutíferas ou infrutuosas das trevas. Não sejais participantes, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá ou te iluminará. Ademais, esse é o verso mais citado e mais pregado desse capítulo. Levanta-te dentre os mortos.
ok? Ou desperta-te, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, te iluminará. Você que está morto espiritualmente, está cego espiritualmente também. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou loucos, mas como sábios, remindo o tempo, aproveitando o tempo, as oportunidades, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Entendei qual seja a vontade de Deus, do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Encha-se do Espírito. Em outras palavras, embriague-se do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Salmos, hinos, são canções que louvam a Deus, músicas que louvam a Deus. Tem o objetivo, tão somente, de louvar, de adorar e enaltecer o nome de Deus. E cânticos espirituais são músicas que falam sobre as coisas espirituais. E aí temos aí uma boa parte da música gospel, certo? Então existem os hinos que falam, que são diretamente adoração e louvor a Deus, e os cânticos espirituais, que são cânticos que falam das coisas espirituais, das coisas eternas, das coisas celestiais, certo? Não é diretamente um louvor, tecnicamente um louvor a Deus, uma manifestação de louvor, de honra e de glória a Deus, mas que falam de coisas espirituais. Essas são os cânticos espirituais, ou as músicas espirituais que falam das coisas do Espírito, das coisas celestes, das coisas espirituais, das coisas divinas. Enquanto que o hino é especificamente a adoração, pura adoração em todo o seu texto e contexto. E os salmos são aquilo que conhecemos como essas são poesias, praticamente aqui ou basicamente os salmos dos textos sagrados do Antigo Testamento. Dando sempre graças a Deus por tudo, dando graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre agradecendo, sempre agradecidos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Eu me sujeito a você, você se sujeita a mim, é isso que ele está dizendo aqui no texto, certo? Você que é cristão tem que se sujeitar a um outro cristão, e o outro cristão se sujeitar a você, tá? Certo? Esta simbiose, esta participação, esse envolvimento, esse interrelacionamento sadio e saudável, sempre em amor e em união. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, E o Senhor não é opressor. Se o cara é opressor, aí é outra história. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. É a cabeça da mulher. A cabeça não faz mal ao seu próprio corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A si mesmo se entregou por ela. Amor abnegado, sem esperar nada em troca. Cristo se entregou sacrificialmente pela sua igreja, pela sua congregação, pela sua assembleia, pelo seu povo, por aqueles que
lhes servem, lhes são seus servos, seus seguidores, seus súditos, seus devotos. Assim mesmo se entregou por ela para a santificar, torná-la separada do mundo, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem jaça, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, separada exclusivamente para ele, e irrepreensível, sem nenhuma. Não há, então, motivo de repreensão, que não dá motivo de repreensão. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A igreja é como uma noiva, assim como Israel era noiva ou esposa de Javé, simbolicamente. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Veja que isso aqui é muito importante, principalmente na cultura que se vivia na época de opressão à mulher. Mulher sem liberdade, certo? Sem direitos, praticamente sem autoridade nenhuma. Quando a mulher ficava viúva, ela não herdava diretamente, mas era o irmão mais velho do esposo que assumia o controle de tudo. Se não tivesse um filho de maioridade para assumir, se não tivesse um cunhado, quem assumiria o controle era o sogro. Então veja que situação. Então esse é um texto realmente revolucionário para a época. E temo que, com toda certeza, não foi cumprido isso aqui 100%, esses conselhos que o apóstolo dá aqui aos homens da igreja de Éfeso. Porque os homens se sentiriam humilhados com tal situação. Certo? Foi algo revolucionário, certo? Muito revolucionário mesmo isso aqui, a respeito da mulher. É como que o início da emancipação da mulher, desse um pouco de liberdade aqui que o apóstolo fala para que os maridos concedam às mulheres. Porque ele não fala somente que a mulher deve fazer isso ou aquilo, mas ao marido também, e dá responsabilidades maiores para eles. Algo para a época muito pesado para os homens, porque era costume, era cultura, isso durou há muito tempo e em muitos países hoje ainda continua. A autoridade suprema, máxima do marido, e as mulheres não se envolvem em nada. Existem ainda muitos países no mundo assim. Agora imagine nessa época em que esse texto foi escrito, esse conselho que o apóstolo dá para os homens da igreja de Éfeso. E hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Que Deus abençoe a todas.
as mulheres do mundo todo. Ok? Feliz Dia Internacional da Mulher. Tchau, tchau. Bye, bye.